Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre a oração de Salomão. Nós vamos dividir a pregação em dois momentos. Quando ele pede sabedoria para Deus e quando ele apresenta o templo para Deus. E eu quero que você entenda que da mesma maneira que Deus usou Salomão, Ele vai usar você também. Quando você faz uma oração íntegra com Deus, Ele te responde. Então a mensagem desta manhã, o tema é a oração de Salomão. Eu quero que você vá comigo no livro de 1 Reis, capítulo 3. Então a primeira fase da pregação, 1 Reis 3. Nós vamos ler do 7 em diante. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que existiu, que passou por essa terra. Mas por quê? Então vamos lá. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Primeira coisa, Salomão se posicionou diante de Deus. O meu pai Davi morreu, eu vou ficar como rei, mas eu não sei fazer nada. Eu sou apenas um jovem. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isto e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você, durante toda a sua vida. Até o 14. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Tem momentos que eu e você, que nós precisamos parar e falar com o nosso Pai. E falar com Deus. Tem momentos na minha vida e na sua vida que Deus nos dá desafios. E nós ficamos com medo. Salomão teve medo, porque o pai dele, Davi, ele era um rei muito amado. O pai dele, Davi, era um rei muito poderoso. E aí, como é que você vai substituir um rei nesse padrão? Como é que você vai tomar o lugar do rei Davi? E Deus escolheu a Salomão, e Salomão já nasceu numa situação complicada, e aí ele falou: e agora, o que eu vou fazer? Eu sou apenas um menino, o meu pai era muito inteligente, muito sábio. E aí ele falou para Deus que ele queria sabedoria. Aqui está nessa versão discernimento, mas na minha Bíblia diz: Salomão pediu discernimento. E aí, a Bíblia diz no versículo 10, o desejo de Salomão muito agradou o Senhor. No lugar de Salomão, você coloca o teu nome lá. O pedido do Nelson, o pedido que o Nelson fez, agradou ao Senhor. O segredo meu e seu é quando o nosso pedido agrada a Deus. Então, o que Salomão fez? Salomão, ele não pediu riqueza, ele não pediu para destruir os inimigos dele. O Salomão se preocupou com o povo de Israel. Salomão se preocupou em trazer paz sobre Israel, trazer bênção sobre o povo de Israel.
E ele precisava discernir. Ele precisava discernir entre o bem e o mal. Então toda vez, você vai entender uma coisa, toda vez que você pedir para Deus algo, se Deus te conceder, como é que você vai saber se Deus concedeu para você ou não o que você pediu? Você vai ver nos próximos passos da tua vida. Imediatamente. Quando Deus concede algo que a gente pede, no próximo capítulo, você vai ver que Ele vai te provar e te testar. Se você não tem sido provado e testado por Deus, Deus não está atendendo o teu pedido. Se você fala, nossa, eu estou numa prova, parabéns, Deus está te cuidando de você. Ontem a Marcela falou algo na nossa reunião dos jovens. Pastor, eu tive um trabalho, e no trabalho que eu estava, uma pessoa ficava me confrontando. Eu falei, parabéns, Marcela, glória a Deus por isso. Por quê? Porque se você vencer essa pessoa, Deus vai te colocar num emprego maior, e você vai ter um perturbado maior que esse, para você vencer. Mas você vai ter um salário melhor, você vai ter bênção maior. Então você que está pedindo para Deus te colocar no conforto, você está fazendo a oração errada. Porque Deus não vai te colocar em conforto. Deus vai te colocar em luta para você vencer a luta. Se alguém prega para você, olha, vem para a igreja que a tua vida vai ser uma maravilha. É mentira, porque Jesus nunca falou isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e você vai vencer também. Então se a tua vida está muito calma, começa a orar, fala, Senhor, eu preciso de uma tribulaçãozinha aí. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Você está entendendo o que é essa tribulação que eu estou falando? Você está num trabalho e você está cansado, enfadonho aquele trabalho, está ganhando pouco. Você quer ganhar mais? Você quer ter um salário melhor? Então você está lá na zona de conforto. Quando eu digo, você está na bênção, você está na zona de conforto, irmão. Está tudo maravilha. Mas você quer subir no teu patamar. Ninguém sobe de patamar sem luta, sem tribulação. Você tem uma empresa com 100 funcionários. Se Deus te der 1000, imagina, se tem 100 cabeças, vezes, vamos supor a média, vezes 3, 300 que você cuida, se alimenta. Imagina 3.000, entendeu? Você vai ganhar mais, mas você vai ter mais problema. Você tem uma igreja com 10 membros, é uma coisa. Com 100 é uma, outra coisa. Com 10 mil membros, você já não cuida de mais nada. Mas não é isso que eu peço para Deus. Eu peço para Deus que eu tenha um povo abençoado. Estou dando um exemplo do pastor. Então assim, o que você quer? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Falei ontem com os jovens. Se você é funcionário da empresa, é uma coisa. Se você é gerente, diretor, é outra coisa. O presidente quer saber de quê? Eu quero é lucro. Eu quero é dinheiro. Se você não dá dinheiro para a empresa, você não serve para mais nada. Ele tira você e coloca outro. E se você está ganhando bem e está subindo de cargo, você vai ser cobrado. É isso que eu estou falando. A tribulação que eu digo é isso. Quando você quer algo a mais, você vai ter uma luta. A Bíblia diz que a bênção não acrescenta dores. Ok? Então, toda vez que você quer algo de Deus, você pede alguma coisa para Deus, Deus vai te colocar lá. Você vai ter que vencer. Com sabedoria. Mas o fato de não acrescentar dores, não significa que você não vai ter luta. Todo mundo aqui que eu pergunto, os cabelinhos brancos aqui, que começou lá no Senai, e aí foi crescendo na vida, num cargo, outro cargo, você vai ter o quê? Sempre alguém indo contra você. Essa dor que eu estou falando, essa tribulação que eu estou falando, você vai ter luta. E você tem que vencer. E Salomão não foi diferente. Então, o que aconteceu com Salomão? Ele fez a oração, pediu sabedoria. O que Deus deu para ele? Ele deu
Meu pai sempre me ensinou essa palavra. Ele deu, logo em seguida, uma situação. Duas mulheres estavam lutando por um filho. Uma mulher falou: rei, esse filho é meu. A outra mulher falou: não, o filho é meu. E aí Salomão olhou e falou: duas mães para uma criança, o que eu faço? Aí Deus deu sabedoria para Salomão. Falou: vamos cortar a criança no meio. Você fica com metade e ela fica com metade. Aí a mãe de verdade falou assim: não, dá filho para ele então, para ela. Porque a mãe de verdade não queria que matasse a criança. A outra falou: então divide. Aí Salomão falou: então você fica com a tua criança. Porque ela, como ela não aceitou que cortasse a criança no meio, Salomão teve sabedoria de Deus para discernir entre uma mãe e a outra. A verdadeira mãe com a mãe que era falsa. Então, uma coisa que você precisa entender: quando você ora a Deus, a primeira coisa que eu aconselho a você pedir para Deus é discernimento. Discernir, como Salomão pediu. Quando ele pede sabedoria, ele pede para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então Salomão começou a ter discernimento. Ele não pediu riqueza. Então vamos lá, versículo 11. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Então, presta atenção. Também lhe darei, pode ir para o 13. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então, presta atenção. Tem coisas que você pede. Se você agradar a Deus com o teu pedido, Deus te dá além do que você pediu. Eu vou te dar riquezas que você não pediu, fama que você não pediu. O que muitas pessoas hoje fazem, que elas querem a fama? Elas se entregam a vida para o inimigo, entregam a alma para o inimigo, porque ela quer a fama. Ela quer a fama a qualquer preço. Você vê, você que gosta desses artistas aí, né? Você vê, os caras entregam a alma para o Satanás. Com Deus é diferente. Você não precisa entregar nada. Salomão tinha entregado uma oferta a Deus. E essa oferta agradou a Deus. E Deus dá gratuitamente, Deus dá pela graça dele. Você tem que entender que você tem a graça de Deus. Quando você entender isso, você começa a caminhar. O não de Deus na tua vida é um prêmio. Eu nunca esqueço, eu fui convidado há um tempo atrás para a inauguração de um hangar lá em Belo Horizonte. Mandaram a passagem aérea, eu peguei o avião aqui, fui no hangar. Fui eu lá no hangar. Cheguei no hangar, em Belo Horizonte, inauguração no hangar. Só gente fina lá. Conheci a dona do negócio todo. E aí eu comecei a conversar com ela. E ela falou para o meu amigo: eu quero contratar ele. O meu amigo falou: você quer contratar ele? Eu quero. Um monte de gente lá, eu quero contratar o Nelson para ser meu diretor geral. Aí ele falou: a mulher gostou de você, quer contratar você para ser diretor. Eu falei: é mesmo? É. Aí ela falou assim: Nelson, quero te ver no Copacabana Palace no domingo, 10 da manhã. Domingo de carnaval. Eu falei: eita glória. Eita glória. Aí eu falei para a pastora assim: eu tenho que ir lá para o Rio de Janeiro, domingo de carnaval, falar com a dona do hangar. A mulher era dona do hangar e dona das linhas de ônibus lá. Muito rica. Aí ela levou eu e o meu amigo no outro dia no Aras, aquele monte de cavalo chique. Falei: caramba, a mulher tem dinheiro mesmo. Aí falei: Lucas, vamos comigo. Peguei o avião, Rio de Janeiro. Falei: vou sozinho para o Rio de Janeiro, no domingo de carnaval. A pastora Lu vai ter um treco. Lucas, vamos comigo. Aí o Lucas, pegamos um avião, fomos para o Rio, eu e o Lucas. Chegamos no Rio, no Copacabana Palace, a mulher estava lá.
Pois bem, Nelson, pode pedir o que você quiser, porque eu pago. O que você quiser de salário, eu pago. Para você ser meu diretor. Eu pensei, meu Deus, o negócio está muito bom para ser verdade. Aleluia. Bom, enfim. Acertamos lá tudo com a mulher. Peguei o avião, voltei para São Paulo e fui orar. Falei, Jesus, que negócio é esse? Presta atenção como Deus é, irmãos. Aí eu orei, falei, Deus, se não for da sua vontade, o Senhor me mostra. Aí eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar, estava tendo uma enchente. Aí tinha um toco de enchente no meio do caminho. E eu não conseguia tirar aquele toco, eu não conseguia passar. Aí eu falei, não, Deus não quer que eu vá para esse negócio, não. Deus não quer que eu vá, não. Mas era uma oferta espetacular. Aí a mulher me ligou, quando é que você começa? Eu falei, eu não vou, não. Mas você está doido? Meu colega falou, você está maluco? Eu falei, não vou, Deus não quer que eu vá nesse negócio, não. Era tipo assim, hoje, vamos supor, para ganhar tipo 80 mil reais por mês. Por aí, era muito dinheiro. Eu falei, Deus falou que não é para mim, não. Ele falou, Nelson, esquece esse negócio de Deus. Eu falei, não, Deus falou para mim não ir. Eu não vou, não. Até você fica assim, fala, meu Deus, misericórdia. Mas Deus me deu, eu falei para o pastor, Deus me deu um sonho, eu não vou nesse negócio. Bom, não fui. A mulher me ligou várias vezes. Pô, seu Nelson, vem, eu estou precisando de ajuda. Mas eu falei, não vou. Não dá para ir, não vou. Bom, é até uma cidade que eu gosto muito, Belo Horizonte. Aí, irmãos, daqui a pouco, passou uns 6 meses mais ou menos, meu amigo me liga. Nelson, você não sabe a libertação que você teve. Eu falei, como é que foi? O que aconteceu? O cara que entrou no teu lugar tomou um monte de tiro lá. Eu falei, misericórdia. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, é verdade. Seu Deus aí fala com você mesmo, hein? Por quê? Eu ia entrar num lugar onde eu ia ir contra pessoas que estavam fazendo coisas erradas lá dentro. E, obviamente, se você vai tentar organizar alguma coisa, as pessoas que estão sendo beneficiadas, elas vão o quê? Não vão gostar. Então, a pessoa que entrou no meu lugar, infelizmente, teve um problema grave lá. Eu estou te dando esse testemunho por quê? Eu quero que você comece a entender que muitas das vezes, quando você ora, você só espera que Deus diga sim. Porque o teu coração e o meu coração, o nosso coração é assim. Mas não, Deus te diz não para te livrar. Tem coisas na tua vida que você tem que falar para Deus, Deus, esse negócio eu preciso que o Senhor me confirme. Lembra que eu falei para você que toda vez que você ora, logo em seguida vem a resposta? Não que você não mereça a bênção, mas Deus te livra. Se Deus tem um plano na tua vida, Ele vai te livrar. Então Salomão, ele começou a ter o quê? Visão. E você vai começar a ter o quê? Visão. Como é que é a visão? É em sonhos. Você tem visão espiritual. Você tem discernimento de espírito. Porque a nossa carne puxa. Você acha que eu não queria trabalhar com a mulher? Eu queria, irmãos. É óbvio que eu queria. A minha vida ia mudar completamente, financeiramente falando. Mas eu já tive várias lutas assim. Várias, a pastora que sabe. Várias lutas. Das pessoas oferecerem coisas e eu falar não. Mas você fala não, mas meu Deus, esse dinheiro ia resolver muitas coisas. Mas não dá para você pegar. Então você olha e fala, Deus, me dá esse discernimento. E aí Salomão começou a ter sabedoria. E aí o que aconteceu? Salomão construiu um templo. Não esse que está aqui em São Paulo, o templo dele lá mesmo. Salomão construiu um templo de verdade para Deus. E aí ele fez uma nova oração. Então a primeira coisa que eu quero, nessa primeira fase da oração de Salomão, eu quero que você, Murilo, Deus vai te usar, Murilo. Você tem que falar assim, você tem que pegar com sinceridade e falar para Deus, que nem Salomão falou. Coloca teu joelho no chão e fala, Deus, o negócio é o seguinte,
eu preciso da solução desse problema, eu preciso da solução dessa questão. Me ajuda. Cada um de nós tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma situação. Pode ser profissional, sentimental, emocional, saúde. Você vai falar, Deus, você ora que nem Salomão, você dá glória a Deus. Você não peça nada. Você fala, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para resolver esse problema. Se é com teu filho, com a tua filha, não jogue o teu filho, a tua filha, simplesmente declare a bênção sobre ele. Declare a bênção sobre ela. Use a tua boca de profeta. Fale, olha, a minha casa é uma bênção. A minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção. Por mais que seja a mais perturbação do mundo, você vai usar a tua boca e você vai declarar a vitória. Você vai falar, minha casa é abençoada. E se alguém vier falar alguma coisa da tua casa, você fala, cala a boca, diabo, minha casa é uma bênção. O meu filho é uma bênção. O meu carro é uma bênção. Pode estar vazando óleo, irmão, mas está uma bênção. Porque é o que Deus te deu. E quando você é grato pelo que você tem, Deus multiplica na tua vida. A gratidão é muito forte, irmãos. Gratidão é muito forte. Então aí Salomão vem. Vamos lá agora em 1 Reis 8. Olha só o que ele fez a partir do versículo 1. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, os anciãos, todos os líderes das tribos e chefes das famílias israelitas, que levaram de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Então, olha a responsabilidade. Você não podia tocar na arca que você morria. Salomão foi lá, pegou a arca e levou. Pode seguir, por favor, Mariana. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º dia. Presta atenção. Outra coisa importantíssima. Diga comigo, gratidão, união. Deus não opera em casa dividida. Eles se uniram com Salomão, falou, Salomão, nós estamos juntos. Salomão, nós vamos em frente. Casa dividida não prospera. Versículo 3. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes, os levitas, que levaram tudo. Organização, diga comigo. Então vamos voltar. Primeira coisa, gratidão. Está fraco. Gratidão. União. Organização. Aí você começa a ter a operação de Deus. A tua casa organiza tudo. Tem a gratidão, tem a união e tem a organização. Você vai começar a ver o que Deus vai fazer. Versículo 5. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Gratidão, gratidão, união, organização e oferta ao Senhor. Você começa a levantar, a tua oração começa a subir. Versículo 6. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriram a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Ou seja, para ficar longe da arca, com medo de tocar na arca, as varas eram grandes. Então ficava um aqui
Imagina o pastor Álvaro, aqui segurando, o pastor Rubinei, aí está lá na frente, lá, o pastor Nelson, atrás, enfim, o irmão Hudson, vai carregando. Pelo amor de Deus, não vamos tocar nessa arca. Se tocar na arca, já sabe. Versículo 9. Dentro da arca havia só as 2 tábuas da pedra de Moisés. Tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Depois que saíram do Egito, você lembra, Deus deu os 10 mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos estava dentro da arca. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Agora começa o negócio. Você quer ter bênção na tua vida? Você vai começar a ter gratidão, união, organização, oferta ao Senhor. E aí, a nuvem do Senhor, a nuvem de glória, desceu sobre o templo. Você, quando ora, não é de qualquer maneira que Jesus se apresenta para você. Então eles começaram a entender. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Você, quando começar a orar, e quando você começar, você vai começar a sentir a nuvem de glória, a presença do Espírito Santo na tua vida. Versículo 11. De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. É quando você começa a tremer, sua perna começa a tremer, e ali é a presença do Espírito de Deus. E você começa a falar: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor vai me responder da maneira que o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor vai operar da maneira que o Senhor quiser, que o Senhor é Deus. Aí segue. Vamos seguindo. Então exclamou Salomão: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali de pé. Presta atenção nisso. O povo se reuniu, se organizou, teve gratidão, teve união, teve organização, teve oferta. E a presença do Senhor veio. E quem era o líder? Salomão. Salomão, ele recebeu de Deus a bênção para abençoar toda a Assembleia. Todo o povo que estava com ele recebeu a bênção. Deus usou Salomão para abençoar o povo. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que prometeu, com sua própria boca, a meu pai Davi, quando lhe disse. Presta atenção agora. Presta atenção agora. Deus prometeu ao pai de Salomão, Deus prometeu a Davi: o teu filho, a tua filha, o teu neto vai receber milagre. Você vai morrer, eu vou morrer, e a tua geração vai receber milagre que você está orando hoje. Você vai estar lá na glória, sabendo que o teu neto, que o teu filho, Ramachorô, está ali recebendo de Deus o milagre que você começou, que a tua mãe começou, que o teu avô começou. Bendito é aquele que tem um tataravô crente, e vem aquela linhagem crente. Porque você começa a receber bênçãos, você não sabe nem de onde vem. Você não sabe de onde vem. Mamãe orou, papai orou, vovô orou, vovó orou, eu estou aqui na bênção. Porque você está recebendo o milagre do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, que já estão na glória. E Salomão recebia a bênção do pai dele, Davi, porque Deus prometeu para Davi. Se Deus fez uma promessa para você, talvez você não vai nem viver essa promessa, mas teu filho vai, teu neto vai, enfim. Mas eu espero que você viva também um pedaço dessa promessa. Amém? Vamos lá.
Olha o que Deus fez. Desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo, em honra do meu nome. Mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo, em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Parou. Irmão, você está entendendo? O pai dele tinha no coração um propósito de construir um templo. Eu tenho um propósito do Ministério Semear, ter um templo lindo. Até tenho meu projeto, que até na cabeça. Talvez eu não consiga isso, mas o pastor Lucas talvez consiga. Eu espero conseguir. Talvez o teu pai, você tem um sonho. O teu filho vai construir o sonho. Talvez você vai começar. E você começa o quê? Colocando no coração do teu filho. Tá, o pastor Álvaro está ali. Carolzinha, é assim, Carolzinha. E daqui a pouco, Deus usa a Carol. Daqui a pouco a Eliane fala, e a Marcela vai lá, e a Letícia organiza tudo. Eu tenho um sonho de ter uma casa assim. Eu tenho um sonho de ter algo assim. E você começa a orar. E você começa a clamar. E Deus opera. No teu filho, na tua filha. O pai de Salomão tinha um sonho. E quem realizou o sonho? O filho, Salomão. Mas o Senhor lhe disse, você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra do meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra do meu nome. Irmãos, quando Deus fala, Ele fala e acabou. Não, Davi, eu te amo. Davizinho, eu te amo, Davi. Mas não é você que vai construir, vai ser teu filho. Por quê? Nós não sabemos. Quando você chegar no céu, você pergunta. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Diga comigo, o Senhor cumpre o que prometeu. O Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor cumpre. Vamos seguir o 21. Já está acabando. Providenciei nele um lugar para a arca. Então, a organização. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor. A aliança que fez com os nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Toda a luta que você está passando hoje, Deus sabe. O teu Egito, Deus sabe. Você está no Egito? Você está lá com o faraó? Deus sabe o dia que você vai sair do Egito. Ele tem tudo programado. Mas a saída, lembra que eu falei para você? Quando a bênção vem, não significa que vai estar tudo maravilha. Quando o povo saiu do Egito, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Reclamar, murmurar. Não tem carne, não tem nada. Lá no Egito a gente era bem tratado. Deus estava levando ele para uma bênção maior. Mas entre o Egito e a terra prometida, tinha que andar. Pelos teólogos aí era uma semana, né, Rubinei? Mais ou menos uma semana para andar. Levou quantos anos? 40 anos. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Agora a oração de Salomão. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste, e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel,
cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Quero que nesta manhã você entenda. Nós vamos agora no versículo 28, 29. Até o 30, para encerrar essa mensagem nessa manhã. Presta atenção. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Irmãos, que nesta manhã, eu e você, que a gente venha a aprender com essa oração de Salomão. Salomão foi humilde nessa fase da vida dele com Deus. Salomão se derramou na presença de Deus. Salomão teve gratidão. Salomão teve um povo unido, organizado, um povo ofertante. E aí a glória de Deus foi derramada sobre o povo. Eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante. Nós precisamos entender, como Davi falou, o pai de Salomão, que o teu Santo Espírito não se afaste de mim. Como Moisés falou, se o Senhor não for conosco, Senhor, eu não vou. Eu quero que nesta manhã você se derrame diante do Senhor, independente da tua situação. Você vai declarar a Deus que você vai ter gratidão. Você vai declarar a Deus que você vai ter união. Você vai declarar a Deus que você vai ter organização e que você vai ofertar a Ele. E aí você vai entender, você vai receber do Senhor a presença dEle. Jesus falou assim: eu não vim para cancelar a lei. O que mudou de Jesus para essa mensagem? Hoje, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Nós temos o espaço, lindo, maravilhoso. Só que Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você. Quem tem que buscar a presença? Você. Quem tem que ter gratidão? Você. Eu. Quem tem que ter união? Nós. Nós temos que ser unidos. Se a gente quer ver a bênção derramada sobre o nosso povo, nós temos que ser unidos. Quem tem que ofertar? Nós. E aí a gente começa a receber os olhos do Senhor sobre a nossa congregação. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo sobre nós. E aí a igreja começa a orar e você começa a ver milagres. E você começa a ver cura. E você começa a ver maravilha. E você começa a ver sinais. Eu lembro que eu tinha um pastor, ele era muito mais jovem que eu.
mas eu era muito fiel, sempre fui. Um dia ele falou assim: Pastor Nelson, Deus falou para mim que tem que abrir uma igreja em São Caetano. E Deus falou para mim, e eu não falei nada disso para ele. Não tem que abrir igreja nenhuma em São Caetano. Aí ele falou para mim, vamos lá ver os prédios? Eu falei, vamos. Eu sabia que não ia abrir igreja nenhuma lá. Mas eu não fui contra ele. Eu fui até o final, do lado dele. Abriu a igreja em São Caetano? Não abriu. Porque não era o plano de Deus. Eu podia muito bem falar para ele assim, ó, Deus falou para mim que não é para abrir nada. Mas para que eu vou fazer isso? Procurou e nada. Quando você está na união, você deixa Deus trabalhar. Você não precisa paralisar ninguém. Você tem que crer, você tem que ter fé. Fala, Deus, o Senhor vai operar. O Senhor vai fazer. É do jeito do Senhor. É do teu jeito. Quando você começar a crer que Deus opera na tua vida, você tira a tua mão. Mesmo que Deus te mostre algumas coisas, tem momentos que não é para você falar. É para você apenas orar. Isso é discernimento. Eu estava com ele num congresso de uma igreja muito grande. Ele foi convidado, me chamou, pastor Nelson, vai comigo? A pastora nem foi nesse dia, eu falei, vou. Honre que você vai ser honrado. É o que aconteceu com Salomão. Fui com ele no congresso, a igreja lotada, e eu fiquei do lado dele. No meio da multidão tinha uma criança cega. Deus falou para mim, eu vou te usar nessa criança hoje. Falou para mim. Eu fiquei assim olhando, falei, misericórdia. Vários pastores conhecidos da mídia, e eu lá no meio junto com ele. No final do culto, presta atenção, irmãos, quando você ouve Deus e você fica quieto e você sabe que é Deus, você não precisa se preocupar com mais nada. No final do culto, aquela fila de gente para orar, e eu estava lá intercedendo. Deus falou para mim, se prepara que o menino vai chegar logo, logo aí. E o negócio é com você. A fila vem vindo, a criança, o pai, a mãe. Ali você treme. E a criança foi chegando, perto do altar. E eu ali intercedendo. Deus falou, está pronto? Eu, não. Misericórdia. Fique pronto. Você tem que ficar pronto. Pronta. Quando a criança chegou, os homens lá foram lá orar pelo menino. Qual o problema da criança? Ele é cego. Aí começaram a orar. Deus falou para mim, não vai resolver nada, eu não estou nesse negócio. Quem vai orar vai ser você. E eu comecei a tremer, irmão. Falei, misericórdia. Começo de ministério, irmão, você fica... você treme, você fala, meu Deus do céu. E se eu oro e não acontece nada? Você não pensa assim? E se eu oro e não acontece? Meu Deus do céu. Parece que eu estou naquele lugar agora, estou tremendo aqui. Aí eu falei para ele assim, pastor, respeita a autoridade, porque ele era mais novo que eu, mas ele era minha autoridade espiritual. Eu respeitei. Pastor, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo que é comigo esse negócio aí. Ele falou, ô pastor Nelson, que negócio é esse aí? Eu falei, não, Deus falou que é comigo. Aí ele falou com os amigos dele lá, que ele era amigo dos... Eu não era amigo de ninguém lá, dos pastores. Ah, o negócio é com o pastor Nelson aí. Eles olharam para mim e falaram, com ele? Tem isso na igreja também, irmão. Tem muito pastor ciumento, tem ciúme. Com ele? Foi com ele. Ah, irmãos. Eles oravam, falavam para o menino, abre os olhos, está enxergando? Não, não estou enxergando nada. A igreja lotada, e todo mundo esperava, né? A igreja estava lotada, irmãos. Lotada, é uma igreja enorme. Aí ele falou, então deixa o pastor orar. Agora, quando é Deus, que não sou eu, é Deus. Eu coloquei a mão no olho do menino e falei, Efatá. Tirei a mão. Ele olhou. Falei, olha para sua mãe.
Aliás, eu pedi para a mãe dele abaixar, ela abaixou. Ele olha nos olhos da sua mãe. Eu nunca esqueço disso. Ele olhou para a mãe e falou assim: mãe, como você é linda. Deus abriu os olhos dele na hora. Aí a igreja, irmão, tá glória. O que é isso? Eu estou te dizendo isso não para minha glória, não tenho glória nenhuma. Mas eu sei que eu tenho a presença do Espírito Santo. Eu sei que Deus fala comigo. Isso eu sei, tenho certeza. Quando você se humilha na presença de Deus, quando você deixa Deus trabalhar na tua vida, quando você é martelado e você recebe a martelada. Estava falando para o Rubinei ontem. O que Deus me preparou para isso, você não sabe as humilhações que eu passei com a minha família. Você vê eu pregando aqui hoje, você não sabe o que eu já passei. Se você quer ser usado por Deus, se você quer subir no altar, ser usado por Deus, que Deus abençoe o povo, se prepare. Porque Deus vai te martelar. Toda pessoa que vem para o altar sem estar martelada, ela começa a querer achar que ela é acima da média. E ninguém é acima da média para Deus. Eu não sou acima da média. Se humilhe e Deus te exalta. Então o conselho que eu dou para você nesta manhã, quando você orar a Deus, pedindo qualquer coisa a Ele, se humilhe na presença dEle. Derrame-se na presença dEle, Ele vai te usar. Ele vai usar o grupo de louvor. Ele vai usar o pessoal da multimídia. Ele vai usar os obreiros, Ele vai usar os jovens. Ele vai usar os velhos. Ele vai usar você. É só você se humilhar e se derramar na presença dEle. Aplauda o Senhor Jesus, Deus.